Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o Pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Para mim é com muita alegria estar lançando mais um áudio para todos vocês meditarem. Vamos meditar hoje em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Eu quero falar para você, meu querido e amado ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero dizer para você que um padrão divino para a juventude de hoje é um jovem que cresce em conhecimento. Você pode observar aqui, que Samuel, ele crescia em conhecimento. Esse é um dos pontos importantes na vida de Samuel, é que ele crescia em conhecimento. Outro segundo ponto, ele era um jovem que sentia a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, e o Senhor era com ele. Se o Senhor era com Samuel, é porque ele sentia a presença do Senhor na vida dele. Samuel era um jovem de Deus. Então a palavra de Deus diz aqui que esse jovem sentia a presença do Senhor. Está em 1 Samuel 3:19, parte B, você vai ver. O jovem, meu irmão, ele deve ser puro. O jovem, ele deve ser sábio em suas palavras. Você sabe aonde é que diz estas palavras? Está em Provérbios 28, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, que o que guarda a lei é sábio, mas os que são companheiros dos comilões envergonham o seu pai. Então é melhor guardar a lei de Deus. A palavra de Deus diz que o jovem ele deve ser puro, sábio em suas palavras. A palavra de Deus diz que o jovem ele deve conhecer as Escrituras. Então ele era um jovem, ele cresceu desde criança, ele foi entregue a Eli, e ali ele aprendeu as Escrituras sagradas. Ele aprendeu a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,15, a palavra de Deus diz, em que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É necessário você buscar conhecimento na Bíblia. É necessário você estudar as Escrituras Sagradas para você ser um jovem sábio. Para você ser um jovem que tem sabedoria direcionada por Deus. Hoje a juventude de hoje tem vergonha até de carregar a Bíblia. Hoje a juventude de hoje inventou de colocar uma Bíblia no celular, porque quando vai para a igreja ele pega o celular ali e coloca com vergonha de carregar a Bíblia. Mas o jovem, ele não tem que ter vergonha de carregar a Bíblia, porque desde criança o jovem, ele tem que saber as sagradas letras, que pode fazer ele sábio. O jovem quer ter sabedoria, então ele procure saber as sagradas escrituras. A Bíblia diz assim, examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e é
Então a palavra de Deus diz que devemos examinar as Escrituras, devemos estar sendo habilidosos nas sagradas Escrituras. Paulo, ninguém vencia ele nos debates, porque Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem que conhecia as Escrituras de cabo a rabo, como diz no ditado popular. Temos que ter um povo, uma juventude, é da juventude é que vem os pastores sábios. Sabe o que a Bíblia diz? Ó jovem, eu vos escolhi porque vós sois fortes. A maioria dos jovens diz que é fraco. A maioria dos jovens diz que não consegue. Hoje está o inverso. Se Deus diz que escolheu o jovem porque o jovem é forte, jovem não é casado, jovem não tem compromisso com família, jovem tem compromisso com a obra de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, ó, vós sois fortes. Então, o jovem, ele tem que ter de tudo para servir a Deus, como Samuel serviu a Deus. Samuel, ele cresceu em conhecimento. Samuel foi um jovem que sentiu a presença do Senhor. Samuel foi um jovem puro de coração, sábio em palavra, um jovem que conhecia as Escrituras Sagradas. Samuel foi um jovem que entendeu que sua vida estava dentro da promessa de Deus. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, nós encontramos, olha o que está escrito na palavra de Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, aqui está falando da promessa. A promessa de Deus é para todos nós. Então, é promessa de Deus. O jovem Samuel, ele entendeu que a sua vida estava dentro da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa na vida de Samuel. E você, jovem, que está me ouvindo agora, você sabe qual é a promessa que Deus tem na tua vida? Será que você tem procurado, está buscando conhecimento na palavra de Deus, de acordo com o padrão divino? Eu estou trazendo esse momento de sabedoria hoje voltado para a juventude. Jovem, cresce em conhecimento, jovem. Leia a Bíblia, jovem. Leia a palavra, estude teologia. Teologia, já está dizendo teologia, Deus. Logia, estudo. Teologia é estudo sobre Deus. Por que temos que estudar teologia? Porque através da teologia nós aprendemos mais sobre Deus. Não quer dizer que tudo que os teólogos falam são verdades, mas você vai descobrir se são verdade ou não lendo as Escrituras Sagradas, que é a verdadeira teologia, aonde tem 66 livros sagrados. Rabastéria, Manai, Reveseca, Laprova. O jovem, ele não pode deixar de amar e obedecer a seus pais. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou seu irmão Esaú. E no momento que Jacó enganou a seu irmão Esaú, ele levantou um furor de Esaú. Esaú queria matar Jacó. Então, os pais de Jacó disseram: olha, meu filho. Os pais de Jacó disseram: olha, obedece.
obedece a seu pai, obedece a sua mãe e vai para Padã Arã. Me obedeça, meu filho, me obedeça. Obedeça a mim, obedeça a seu pai. Vai para Padã Arã, porque se tu ficar aqui, teu irmão vai te matar. Jacó obedeceu o pai e a mãe na hora. E ele foi para Padã Arã, como os pais haviam dito, porque Jacó era obediente aos pais e à mãe. A Bíblia diz assim, obedecei a vossos pais e a vossas mães, para que se prolongue os vossos dias sobre a terra. A maioria da juventude está na maior desobediência. A maioria da juventude não quer nada, acha que os pais estão velhos, acha que os pais não sabem de nada, que agora eles é que sabem porque está na nova tecnologia. Que os velhos estão lá para trás porque não sabe mexer no celular, não sabe mexer no computador, não sabe mexer em um iPhone, não sabe mexer nisso, naquilo. Eles estão atrasados. Então eles querem atrasar a nossa vida. Muitos jovens pensam assim. Mas se vocês prestassem atenção no conselho do pai de vocês e da mãe de vocês, vocês viveriam mais. Porque a Bíblia diz que quem obedece ao pai e à mãe tem possibilidade de viver muitos anos. Está escrito na palavra de Deus. O jovem Samuel, ele foi um homem que cresceu vivendo de acordo com a palavra de Deus e morreu de velhice. Morreu de velhice obedecendo as escrituras sagradas. Foi conhecido como um dos profetas que Deus falava e cumpria. Um dos profetas abençoados por Deus. Um dos profetas que veio mesmo dar promessa, porque a mãe dele, quando estava sonhando em ter um filho, ela estava chorando no altar do Senhor. Deus concedeu a ela Samuel e ela prometeu entregar na casa de Deus. Ela fez um voto a Deus. Ela fez um voto de entregar o seu filho ao Senhor e ela entregou. Assim que ela ganhou neném, que desmamou, ela foi lá e entregou a Eli e falou que ela fez um voto a Deus e Eli obedeceu, criou como seu filho. E ali ele foi crescendo em conhecimento e sabedoria e tornou-se um profeta, tornou-se um sacerdote, tornou-se um juiz. Samuel foi um grande homem. E eu quero dizer a você, jovem, que vai estar me ouvindo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for que esse áudio alcançar, eu quero dizer a você que se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai fazer você um grande homem, uma grande mulher. Seja você mulher que está me ouvindo, seja você homem que está me ouvindo, só simplesmente se coloque na posição, obedeça as escrituras, obedeça a palavra de Deus e tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na tua vida. Amém? Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje, querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Eu quero falar com vocês, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, de que estamos construindo a Casa de Deus lá em Itapevi, Jardim Ruth, e estamos precisando de colaboradores. Se você deseja ser um colaborador para a construção da Casa de Deus lá em Itapevi, então você
pegue esta conta aí, Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 000403963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Se você quer me adicionar aí no seu WhatsApp, você vai estar colocando 19 989 19 95 13. 19 989 19 95 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos os ouvintes. A todos um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus nunca falte na tua vida. Tchau a todos.